Sobreviver ao inverno na Idade Média era brutal, especialmente para aqueles com pouco dinheiro. O inverno medieval começava após o Dia de Martinho, em 11 de novembro, e ia até a Festa da Candelária, em 2 de fevereiro. Esse é um período incrivelmente longo para se preocupar com comida, aquecimento e abrigo, especialmente sem nenhuma das nossas conveniências modernas. Então, durante esse rigoroso inverno, pensei que seria interessante voltar no tempo até a Idade Média e ver como os pobres tentavam amenizar o sofrimento de um inverno medieval com muito planejamento e uma boa dose de sorte. Antes de começarmos este episódio, tem um anúncio. Estamos lançando um Patreon, assim como assinaturas no YouTube. Vou ser breve, pois explico isso em detalhes em uma postagem gratuita no Patreon chamada A Cruzada contra a Praga da IA. Basicamente, temos dificuldade para competir com os muitos vídeos de história feitos por IA no YouTube. No início foi sutil, mas o impacto disso no canal no último ano dificultou pagar nossa equipe de pesquisadores, roteiristas, limpadores de fossas e editores. Aqui está nossa proposta. Por somente 3 moedas de ouro, ou 3 libras, você receberá um vídeo extra por mês, incluindo os 3 vídeos iniciais, sendo uma discussão estendida deste vídeo sobre o inverno medieval, focada nos agricultores. Para quem puder, existe um nível superior de 9 libras, onde os membros terão seus nomes exibidos ao final dos vídeos. Também vamos baixar a ponte levadiça, por assim dizer, e convidar você para a nossa mesa redonda interna, com atualizações regulares dos bastidores enquanto trabalhamos nos vídeos, além da possibilidade de conhecer e até ajudar a moldar alguns dos nossos planos ambiciosos para o futuro. Com apoio, queremos seguir fazendo nossos vídeos de sempre, e futuramente estamos discutindo planos empolgantes, como continuar nossos canais de história romana, viking e pirata, documentários em locações, apresentações em vídeo, em vez de apenas essa voz sem corpo, e acesso às nossas próprias composições musicais medievais. E muito mais, sobre o que eu falo em um post gratuito na página do Patreon. A ideia de seguir por esse caminho é criar um jeito de começarmos a trabalhar nessas ideias, contando com nossa fiel corte, vocês, para votar, discutir e participar de todas essas ambições. Nós nos sentimos muito sortudos nesses últimos anos por ter um público tão apoiador que aparece toda semana para os novos episódios. E nossa esperança ao seguir nessa direção é que possamos continuar expandindo o canal em uma infinidade de direções empolgantes. Então, para aqueles de vocês que têm condições e querem apoiar humanos na batalha contra a inteligência artificial, não procurem mais e saibam que somos incrivelmente gratos. Quem não pode ajudar financeiramente pode apoiar curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. Isso já ajuda muito. Obrigado, pessoal, espero conversar com vocês por lá. Então, sem mais delongas, bem-vindos ao Medieval Madness. O norte é sombrio. No norte da Inglaterra, onde moro, no inverno há muita comida e aquecimento central para manter o calor. Hoje não dependemos mais de alimentos sazonais, pois podemos comprar frutas e vegetais variados no supermercado, mesmo em janeiro no sul. Quando a temperatura cai o suficiente para nevar, temos cobertores elétricos e luzes elétricas. E para ficar ainda mais chique, meu cobertor elétrico está conectado a uma tomada inteligente, assim posso ligá-lo enquanto estou voltando de uma noite no bar. Mas apesar de toda essa tecnologia moderna, o que ainda não conseguimos eliminar é a tristeza do inverno. Sabe, transtorno afetivo sazonal, aquela sensação horrível de ter que levantar para trabalhar e frequentemente voltar para casa no frio e na escuridão. Esse sentimento que ainda experimentamos hoje era muito familiar para as pessoas da Idade Média. O manuscrito Harley é um dos documentos literários mais importantes que sobreviveram da Idade Média inglesa. Entre essa enorme coleção de escritos sobre tudo, desde política até guias de peregrinos e comédia, até uma coletânea de provérbios, há algumas letras realmente maravilhosas. Parecidas com letras modernas, algumas tratam do amor, outras da vida. Uma delas lamenta a tristeza e a miséria trazidas pelo inverno. A tradução diz, abre aspas, o inverno desperta toda a minha tristeza, agora que essas folhas ficam áridas. Muitas vezes,
Suspiro e lamento tristemente quando isso entra em meus pensamentos. Sobre a alegria deste mundo, como tudo acaba em nada. Puxa, parece que saiu direto do cancioneiro de Morrissey. E só Deus sabe que estou desmoronando agora. A música continua falando sobre como todos nós vamos morrer. Obviamente, era assim que o inverno fazia o autor se sentir, e provavelmente era verdade para a maioria das pessoas. A morte estava por toda parte para os medievais, mas aumentava exponencialmente durante os meses de inverno. Um inverno frio e úmido nunca seria bom na Idade Média. Mas inesperadamente era especialmente difícil para os camponeses. E como cerca de 85% das pessoas eram pobres na Idade Média, era difícil para a maior parte da população e eles lutavam para sobreviver. Tempo de usar suéter. Roupas adequadas e combustível suficiente eram vitais. O povo do campo produzia suas próprias roupas. A maioria deles sabia fiar sua própria lã e tecer seu próprio tecido. Não existia suéter de tricô. O tricô só surgiu muito tempo depois. Então, tecidos resistentes eram tecidos para fazer roupas simples que mantinham a família camponesa aquecida durante o inverno. O problema era que o material resistente demorava muito para secar quando ficava molhado. E se a pessoa só tinha uma roupa, era provável que ela fosse usada durante toda a estação sem ser lavada. Felizmente, os camponeses passavam muito tempo perto da fumaça de fogueiras, que penetrava nas fibras das roupas e agia como um desodorizante natural. Na verdade, é uma sorte, já que muitas famílias de agricultores dividiam a casa com os animais no inverno para aproveitar o calor deles. Viver com roupas não lavadas, algumas vacas, ovelhas e uma cabra não deixaria a casa com o melhor cheiro, então os pisos eram frequentemente cobertos com ervas aromáticas. Claro, isolar a casa era fundamental, usando palha, juncos, tábuas e depois cobrindo a família com o máximo de cobertores que conseguissem durante a noite era essencial. Agora, sob a roupa simples de camponês, havia uma camisa de linho. Essa peça leve podia ser lavada com frequência e era mais confortável na pele do que a lã, que coçava. Roupas de lã aquecem mesmo molhadas, mas ficar encharcado durante uma tempestade devia ser evitado, pois um resfriado podia rapidamente evoluir para doenças respiratórias e, sem medicamentos modernos, isso muitas vezes levava à morte. À medida que as temperaturas caíam, as pessoas na Idade Média colocavam mais camadas de roupa, como gorros de lã. As mulheres provavelmente usariam toucas, lenços, capas, preferencialmente de couro para proteção contra a chuva, e luvas acolchoadas, como ainda fazemos hoje. Mas, caro espectador, os camponeses teriam sorte se tivessem acesso a calçados. Aqueles que podiam pagar usavam botas de couro. O camponês usava várias camadas de roupa para remover ao suar e recolocar ao esfriar. Os arrendatários eram sortudos se o senhor permitisse recolher gravetos e galhos caídos. Os bosques próximos às aldeias geralmente tinham falta de gravetos caídos no chão, pois os camponeses recolhiam até o último pedaço de madeira para se manterem aquecidos durante os meses frios de inverno. Nas terras senhoriais com excesso de madeira, o senhor recolhia tudo e vendia no mercado por carroça cheia. Às vezes, o chão ficava tão cheio de madeira morta que a floresta se tornava intransitável. Quando isso ocorreu na floresta de Leicester, ela foi logo limpa e a madeira vendida por 1 centavo a cada 6 carroças. Tudo demais é exagero. O Secretum Secretorium, ou Livro Secreto dos Segredos, escrito em árabe no século X e traduzido para o latim em meados do século XII, era muito valorizado na Alta Idade Média. O tratado descrevia o inverno e observava que, abre aspas, o frio predomina, os ventos são cortantes, todas as folhas caem das árvores e todas as coisas verdes morrem e ficam duras como pedras. A maioria dos animais fica em cavernas nas montanhas devido ao frio e à umidade fortes. O ar é escuro, o período é sombrio e os animais tremem porque a estação enfraquece suas forças corporais. Fecha aspas. O clima sombrio medieval continua, já que o inverno é comparado a uma velha afetada pela idade, nua e à beira da morte. O Secretum reconheceu que o frio do inverno não afetava só os animais. Nos humanos, acreditava-se que a fleuma era o principal humor, então recomendava-se comer alimentos quentes e gordurosos, não se deveria fazer sangrias,
e, infelizmente para alguns, deveria-se evitar sexo em excesso. Todos os medievais eram afetados pelas estações, tanto ricos quanto pobres, já que dependiam muito da agricultura. Mesmo um rei precisava saber se haveria fome ou fartura nas colheitas de seu país, mas dificilmente morreria de fome ou frio se algo saísse do planejado. O Secretum também diz que o excesso durante o tempo frio não é tão ruim quanto em outras épocas do ano, porque o calor do corpo é direcionado para dentro, tornando a digestão muito melhor. No auge do inverno, o momento perfeito para encher a barriga enquanto se celebra o Natal. Ceia comunitária. Custa tanto dinheiro alimentar o gado durante os meses de inverno que alguns, embora certamente não todos, eram abatidos ou vendidos no dia de São Martinho. Era comum separar fracos e idosos, mantendo só os mais saudáveis. Apenas uma boa colheita de feno garantia a sobrevivência dos animais no inverno, já que eles forneciam leite diariamente, transformado em outros produtos lácteos, enquanto um animal morto dava apenas carne. Ovelhas e cabras também ofereciam o mais essencial dos produtos medievais: a lã. Galinhas, gansos e patos velhos eram usados na panela após pararem de botar ovos, mas os muitos ovos que produziam valiam bem mais que as poucas refeições que dariam depois de mortos. Se uma guerra ou um desastre natural, como uma má colheita, ocorresse, as consequências poderiam ser catastróficas. Mesmo sem essas dificuldades, o inverno era sombrio para os pobres medievais. William Langlood, poeta do século XIV, retratou a situação de uma família camponesa em Piers Plowman. Nossos vizinhos mais necessitados são os pobres que vivem em casebres. Sobrecarregados com filhos e aluguéis, quase tudo que economizam fiando é gasto com moradia, leite e farinha para mingau. Para saciar seus filhos que clamam por comida, e eles próprios também sofrem muita fome. E ai, o inverno! A preparação dos alimentos era a chave para sobreviver a um inverno medieval, e sua conservação para os longos meses que viriam começava no outono, com uma enorme quantidade de trabalho envolvida. A carne de boi, carneiro e porco desses animais era mergulhada em água salgada por dias antes de ser pendurada para secar em local enfumaçado, possivelmente acima do fogo. Na hora de consumir a carne dura, era preciso fervê-la bastante para tirar o sal. Depois podia ser usada no ensopado com ervas, cebolas, lentilhas, ervilhas, alho poró e feijões. Qualquer coisa que você pegasse podia ser jogada na mistura. O ensopado era a comida básica dos camponeses, feito numa panela grande sobre o fogo. Além das carnes, manteiga e queijo, também tinham muito sal no inverno para a conservação. Os porcos eram um animal perfeito quando se tratava de fornecer uma variedade de diferentes produtos de carne que podiam ser conservados para serem consumidos durante o inverno. Eles também eram importantes para fornecer a banha e o sebo necessários para fazer velas. Nozes, frutas silvestres, roseiras, maçãs e ameixas podiam ser colhidas e conservadas em conserva no outono. No inverno, pouco trabalho era feito ao ar livre, mas as pessoas medievais continuavam ocupadas. Mulheres costuravam, remendavam, fiavam e teciam. Para os outros membros da casa, havia a confecção de cestos, a escultura de utensílios e o conserto de artigos de couro. Então, na casa camponesa, manter um fogo constante durante o inverno era essencial não apenas para o calor, mas também para a iluminação. Natalcon. Ok, mas e quanto a todas as coisas boas do inverno? Com certeza não era só desgraça. As autoridades sabiam que manter o moral dos trabalhadores era essencial para que os camponeses enfrentassem o inverno. Afinal, um camponês que morreu de fome ou de frio não serve para o senhor do feudo na primavera seguinte, quando for preciso arar a terra. Então, bem no meio de tudo isso, quando as temperaturas despencavam e os dias eram mais curtos, a rotina e a monotonia eram quebradas pelo grande festival do Natal. A igreja medieval dava grande importância ao fato de ricos e pobres celebrarem juntos no Natal. Era uma questão de compartilhar sua fartura com os menos afortunados. O poeta e fazendeiro inglês Thomas Tusser resumiu esse sentimento quando escreveu, abre aspas, "Que época melhor em todo o ano? Teu vizinho pobre e necessitado para confortar e animar?" Assim era comum um senhor oferecer um banquete de Natal aos camponeses.
Em uma dessas refeições realizadas para os trabalhadores em uma mansão em terras pertencentes à abadia de Glastonbury, cada camponês tinha permissão para, abre aspas, jantar no Natal na corte do Senhor. Ele e sua esposa, ou seja, 2 pães e 2 pratos de carne e cerveja suficiente, de forma clara e honrada. Embora, ao que parece, o Senhor não fosse tão generoso quanto poderia parecer à primeira vista, quando descobrimos que seu trabalhador, abre aspas, deveria trazer consigo um prato, uma caneca e uma toalha de mesa. E ele deveria trazer, antes do Natal, um feixe de lenha para cozinhar seu prato. E se não fizer isso, receberá sua comida crua. Puxa, tanto faz para a boa vontade com todos os homens. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Como disse no início, estamos animados com os lugares que podemos levar o canal com uma página no Patreon. Então, se você assiste a esses vídeos regularmente e está em posição de apoiar o canal, adoraríamos ter você nessa jornada conosco. Mas eu sei que os tempos estão difíceis, então se você gosta do trabalho que fazemos aqui no Medieval Madness e ainda assim gostaria de nos apoiar, você pode fazer isso simplesmente deixando um like ou se inscrevendo no canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos e, como sempre, nos vemos na próxima sexta-feira para mais um vídeo. Valeu, pessoal! Tenha uma ótima semana!